Olá pessoal, meu nome é Akira Saito e vamos para mais um vídeo, mais um bate-papo sobre Budô. Hoje vamos falar sobre Budô. Seria uma forma ideal de luta, né? Então, dentro do Karatê-Do, a gente é preciso voltar um pouco na história e entender alguns conceitos, né, baseados dentro da própria cultura, né? Hoje, Okinawa ele é uma província, né, do arquipélago japonês. Porém, no passado, Okinawa ele era um país independente, onde ele tinha a sua própria cultura, os seus próprios costumes, o seu próprio idioma, inclusive, né, que era o Chinagô, que hoje praticamente está quase extinto, vamos dizer assim. Em Okinawa, eu acredito que tenha mais pessoas que entendam e sabem o Chinagô no Brasil por conta da imigração, que aqui se manteve mais essa parte tradicional, do que dentro lá de Okinawa mesmo, né? Porque hoje, basicamente, todo mundo fala japonês, né? O Nihongo, dentro das escolas, inclusive. Então, no passado, Okinawa era um polo super importante dentro do setor comercial, porque ele era um porto onde se faziam muitos intercâmbios entre navios que vinham da China, que vinham da Ásia em geral, da Coreia, da Europa. Então ele mantinha ali uma relação muito amistosa, vamos dizer assim, em relação a todos esses países por conta deste intercâmbio e este importante papel comercial que Okinawa tinha dentro deste contexto. Por isso, se você reparar, os costumes e a cultura de Okinawa, ela tem uma proximidade até maior com a própria China do que com o próprio Japão, né? Se você reparar as vestimentas tradicionais, né, de eventos da cultura de Okinawa, elas têm um visual bem parecido com o que era o visual da vestimenta chinesa da época. E os costumes, a parte de crenças e muito da própria a própria forma, né, de se ver esta parte da cultura, ela tinha esta relação muito grande com a China. Então, iniciou-se também o intercâmbio no sentido de conhecimento. Então, em Okinawa, famílias que tinham um poder aquisitivo um pouco maior, era comum que os seus filhos fossem estudar, no caso, na China, né? Onde se mantinha-se este intercâmbio. E na China, o conhecimento, nesta época, era muito embasada também dentro das próprias artes marciais. A própria medicina chinesa teve muito do seu conhecimento agregado à prática das artes marciais. O que era comum um mestre ser reconhecido dentro da sua comunidade como sendo um grande praticante de uma determinada arte marcial chinesa, que eram várias na época, e também o seu amplo conhecimento dentro das artes da acupuntura, da leitura dos meridianos, da manipulação de ervas. Então, isto era o grande conhecimento da época e muitas dessas famílias foram estudar na China para adquirir este conhecimento. E destas indas e vindas, tanto de mestres que vinham da China para Okinawa fazer intercâmbio e dessas famílias que enviavam os seus filhos, ou às vezes a própria pessoa tinha esta vocação, essa vontade de adquirir esse conhecimento e ir até a China para estudar. Deste intercâmbio é que nasceram praticamente todos os estilos de Karatê-Do existentes na ilha, né? Algumas vindas das técnicas do Shuri-te, outras do Naha-te, outras do Tomari-te. Todas elas com a mesma ideia de intercâmbio, todas elas tiveram como fonte essas artes marciais chinesas, mas que foram aplicadas com algumas peculiaridades de que originou-se os estilos, né? Na época de Okinawa, quando o Karatê estava especificamente na ilha de Okinawa,
a arte ela não tinha a ideia ou a vocação para o combate. Por quê? Porque a ideia de se praticar karatê seria algo como defender a própria vida, né? Então não era algo que era utilizado para meios de adquirir algo. Então as famílias que praticavam e que difundiram o karatê, elas não tinham como intuito o duelo. Então dentro de várias escolas isto era até proibido, né? Então se treinava muito a ideia de fortalecimento do corpo. Então os treinos eram intensos, eram rígidos, mas com o intuito de que você treinasse as técnicas para que numa situação de extrema urgência, quer dizer, em último caso somente, você ter que usar as técnicas para se defender. Então, o conceito da arte marcial criada em Okinawa era não usar. Então, daí vem o paradoxo de você treinar uma arte extremamente eficaz no sentido de defesa, porém a ideia principal era não ter que usar, era você a todo custo evitar a ideia de utilização destas técnicas. Então, a ideia de combate, de luta do Karatê-Do é uma ideia moderna, vamos dizer assim, que isso praticamente quando foi, né, a ideia do Karatê-Do ser praticado no Japão, né, isso por volta... Claro, o intercâmbio no Japão sempre aconteceu com Okinawa, então a arte não é que ela chegou no Japão quando foi a ida dos grandes mestres para o ensino dentro da universidade. Claro que dentro do próprio Japão já havia praticantes desta arte, né, vamos dizer assim, secreta de Okinawa, de corpo a corpo, porém ela não era ensinada de forma oficial. Então, de forma oficial, foi quando o mestre Funakoshi Gishin foi para a Universidade de Tóquio, e ali então ele teve que conceber, vamos dizer assim, uma ideia do que seria o karatê moderno. Então ele teve que trazer todo o seu conhecimento de Okinawa, do que era uma arte shurite, para uma transformação, tanto técnica como didática, para que isso pudesse ser ensinado de forma, dentro de uma metodologia, dentro de um padrão de ensino pedagógico, para a universidade, né, onde os alunos ficariam ali em torno de 4, 5, 6 anos. Né? Então ele teria que pegar uma arte que em Okinawa levava uma vida inteira para você aprender, para algo que ele tivesse que ensinar em tempo hábil de uma faculdade. Claro que ele teve muito estudo, ele teve muita contribuição. Uma das grandes contribuições é exatamente do mestre Jigoro Kano, né, que concebeu o Judo, exatamente com a ideia pedagógica. Então há esta relação, e no Japão o Budo, né, que provém do Bushido, que são as artes que são provenientes do samurai, a arte de luta é exatamente o contrário que era o karatê. A luta era necessária, porque é uma arte que veio da guerra, então as técnicas elas eram concebidas para a utilização. Então a técnica de esgrima, ela tinha como comprovação a própria prática. Então se determinado estilo tinha ido para a guerra e, por exemplo, essa técnica não funcionava, então era muito óbvio porque ele não retornava. Então a técnica ela não era feita com o intuito de treino somente. A ideia da técnica era a sua utilização e eficácia. E para isso era comum, né, os combates, né, o combate propriamente dito no conflito de guerra, mas também o combate para treino, vamos dizer assim. Então a ideia do combate dentro das artes marciais japonesas, elas eram um pouco diferentes da ideia de combate que se tinha com o karatê. Então o karatê-do, o combate karatê-do vamos dizer assim, que é uma coisa moderna, né? Então quando a gente fala de luta tradicional do karatê-do, ela pode ser tradicional, mas ela é uma coisa moderna. Isso não foi concebido dentro das suas raízes do karatê.
né? Funakoshi Gishin usava o conceito de Karate Nisen Tenashi exatamente para vislumbrar esta ideia de que no Karatê a gente não tem a ideia do ataque, né? Então, exatamente por quê? Porque a ideia do ataque é que gera o conflito para o combate. Então, a ideia era que não houvesse o combate. Nas artes marciais japonesas, a ideia de não combater é uma ideia de evolução. Quando você não tem mais a necessidade de utilizar a técnica para o combate efetivo, então esta arte marcial passa a ser utilizada com outros propósitos que é como a gente conhece hoje, né? Então nenhuma arte marcial séria japonesa prega o conflito, né? Mas é importante entender que isto não é de raiz. Então as raízes que vem o karatê e as raízes que vem o Budô, elas têm conceitos diferentes da sua utilização. Então, quando falamos do combate do Karatê-Do, ele nasceu, mas já com muitas regras, porque se nós fôssemos poder utilizar a ideia do que é o Karatê-Do numa outra pessoa, os ferimentos seriam extremamente graves e provavelmente não teria o próximo combate, né? Porque a pessoa estaria extremamente danificada a sua estrutura corporal. Então, a ideia de combate teve que ser extremamente adaptada, não que isso não fosse violento. Se você pegar o Karatê-Do da época de faculdade, quando ele foi instituído, tiveram que fazer várias transformações, né? E tiveram que fazer várias receitas que umas deram certas, outras não, né? Até a ideia da utilização de protetores, o Bogo, por exemplo, né, que veio da utilização do Kendo para o Karatê, né, ele foi modificado ali para a prática do Karatê, logo em seguida foi abandonado, exatamente porque a parte agressiva e violenta, ela não conseguia combater. Então teve que se utilizar muita regra para que pudéssemos atribuir o combate, né, do Karatê-Do, utilizando, né, uma parte de suas técnicas, sem que a efetividade, né, da técnica levasse a uma lesão muito grave o seu oponente. Então, a ideia de combate dentro do Karatê-Do e continua sendo uma coisa moderna. Hoje, o Karatê-Do passou a ter uma visão um pouco mais esportiva, mas se formos analisar isso desde os seus primórdios, a ideia principal foi essa também, né? Não existe nenhum fator de que o Karatê-Do foi utilizado em sua total eficácia quando falamos de combate, né? Até porque, então, seria algo extremamente prejudicial. Então, a ideia de combate dentro do Karatê-Do, ela já vem de uma modernização, né? Nunca existiu dentro do Karatê-Do regras onde pudesse se utilizar Kansetsu-geri, que é chute na articulação do joelho, né? Você nunca pôde usar Hijiate, cotovelada, né? Para pegar, enfim, né? Em situações que pudesse ocasionar uma lesão muito grave, né? Porque a ideia principal da regra era exatamente evitar essas lesões muito graves para poder haver o combate, né? Então, isto é importante de se dizer que o principal objetivo das artes marciais é o não combate, né? Há sim a luta, mas isso tudo dentro de regras, né? Então, isso é uma utilização com regras. Então, quando existem as regras e obedece-se a essas regras, então acredito que não há problema algum. Mas o Karatê visto como um combate, seria muito difícil, né, elaborar algo no sentido de não ter regras, né, para este combate, né? O Karatê ele foi fundamentado exatamente para servir
principalmente como uma forma de se defender e, mesmo assim, em último caso, porque o principal objetivo do Karate Do é evitar o combate, evitar este conflito, né? Isso serve também para os conflitos não físicos, né? O Karate Do prega exatamente você evitar os conflitos verbais também, porque a maturidade e a evolução da arte, ela tem que ocorrer também no propósito mental. A pessoa precisa evoluir de forma que evitar o combate, né? Evitar esse conflito, passa a ser o sinal desta evolução. Então, é basicamente esta, né, a ideia, né, da prática do Budô. Hoje, qualquer que seja a arte marcial praticada dentro do Budô, a finalidade principal é a evolução do indivíduo, né, e não exatamente o combate em si, a não ser que isto seja programado de acordo com as suas regras. Então, desde que isso esteja dentro das suas regras, este combate ele é totalmente aceitável e até estimulado. Eu queria saber de você, né, se você tinha ideia desta parte que separa, né, as culturas de Okinawa e o Japão, até porque hoje eles são uma coisa só, porém, no passado eles eram diferentes. E se você concorda, não sei se a ideia, né, a ideia de combate, né, se você concorda com essa visão, peço, lógico, né, sempre que todo mundo tem bem-vindo para comentar aqui, mas sempre com respeito, com educação, até porque aqui é um canal que nós falamos de Budô, né, então isso é totalmente necessário. Né, ia pedir também para vocês cumprirem o protocolo do YouTube, né, que é, né, curtir o vídeo, gostou, compartilha com o seu amigo, se inscreva no nosso canal, o canal aqui do Dojo é um canal pequeno, né, mas aqui todos são muito bem-vindos. Né? Se você quiser também deixar um comentário sugerindo algum assunto, né, aqui dentro do Budô, né, fiquem à vontade para comentar e nos vemos no próximo vídeo.